Este é o canal Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação. Olha só que história. Em 1985, a revista Forbes solta a notícia: Sam Walton, o fundador do Walmart, é o homem mais rico da América. A reação, claro, foi imediata. A imprensa toda correu para a cidadezinha dele no Arkansas, esperando o quê? Mansões, carros de luxo, aquele show todo. Mas o que eles encontraram foi, bem, o oposto disso. Um senhor que dirigia uma picape velhinha, usava um boné do Walmart e cortava o cabelo no barbeiro da esquina. Esse contraste é tão grande, tão gritante, que leva a gente a uma pergunta fundamental. Afinal, quem controla quem? Somos nós que controlamos nosso dinheiro ou é o dinheiro que nos controla? A resposta que o Sam Walton deu para essa pergunta, ela não só definiu a vida dele, como também construiu um dos maiores impérios do varejo que o mundo já viu. E tudo com base numa lição muito simples, mas poderosa: o valor de um único dólar. Então, bora mergulhar nessa história. Na nossa análise de hoje, a gente vai desvendar a filosofia financeira do Sam Walton em 5 pontos-chave. Primeiro, o bilionário frugal. Depois, a lição do primeiro dólar. Em seguida, vamos ver como economizar virou estratégia. Daí, a gente entende o que é riqueza com propósito e, para fechar, a regra de ouro de Walton. Vamos começar então pela reação do mundo a essa riqueza toda. Ponto 1. O bilionário frugal. O momento em que o mundo descobre que existe um tipo diferente de pessoa rica. E o mais curioso é como o próprio Sam Walton via essa tensão toda. Ele mesmo disse, olha só, a mídia geralmente me retratava como um recluso excêntrico e muito pão duro. A verdade é que ele não se importava com essa imagem não, porque para ele o foco estava em um lugar completamente diferente. Mas afinal, de onde veio essa mentalidade, né? Para entender isso, a gente tem que voltar lá atrás, na primeira moeda que ele ganhou. Ponto 2. A lição do primeiro dólar. Uma mentalidade forjada na Grande Depressão. Pensa só, crescer durante a Grande Depressão. Ali cada centavo contava. E não era uma escolha, era necessidade mesmo. Enquanto a molecada estava brincando, o jovem Sam já estava na correria, já era um pequeno empreendedor. Ele entendeu desde muito cedo que precisava ajudar em casa, ser parte da solução, e não só mais uma boca para alimentar. E essa lição vinha de berço, foi reforçada em casa todos os dias. Os pais dele, mesmo sendo bem diferentes um do outro, tinham uma coisa em comum, um acordo sagrado sobre dinheiro. Nas palavras do próprio Walton, uma coisa que minha mãe e meu pai compartilhavam completamente era a abordagem deles em relação ao dinheiro. Eles simplesmente não o gastavam. E essa disciplina toda não era sobre sofrimento, não. Era sobre construir uma base sólida para ter liberdade no futuro. E aqui está o pulo do gato. Essa lição da infância não ficou só no hábito pessoal. Ela se transformou numa estratégia de negócios poderosíssima. E isso nos leva ao ponto 3. Economizar é estratégia. Como ele transformou a economia pessoal num verdadeiro superpoder corporativo. O que o Walton fez foi genial. Ele pegou essa frugalidade, essa mania de economizar e transformou isso no DNA do Walmart. A ideia era simples, mas, para a época, era revolucionária. É o que a gente pode chamar de frugalidade estratégica. A crença de que cada dólar economizado dentro da empresa não era para ir para o bolso dele, mas sim para ser repassado ao cliente na forma de preços mais baixos. Isso criava um valor que, a concorrência não conseguia nem chegar perto. E essa citação dele resume tudo perfeitamente. Ele fazia uma conexão direta, entre o que a empresa gastava e o que o cliente pagava. Não era só uma frase bonita para colocar na parede, não. Era a filosofia que guiava cada decisão, cada compra de caneta, cada viagem de negócios. Beleza, vamos avançar um pouco mais. A gente vai ver agora como tudo isso se encaixa numa filosofia maior, sobre o significado da riqueza em si. É o nosso ponto 4, riqueza com propósito. Afinal, para que serve o dinheiro de verdade? Para se ter uma ideia, quando o Walmart passou dos 50 bilhões de dólares em vendas por ano, a atenção sobre a fortuna pessoal do Walton virou uma loucura. E, sinceramente, ele se sentia muito desconfortável com isso tudo. Ele achava que esse rótulo de homem mais rico era um erro gigante, que não tinha nada a ver com quem ele era ou com o que ele estava de fato construindo. Ele ficava realmente frustrado. Como ele mesmo dizia, os repórteres não estavam nem aí para o Walmart, que era uma das maiores histórias de sucesso empresarial do mundo. A picape velha dele era mais interessante que a inovação da empresa. Para ele, a história de verdade era o sucesso dos funcionários, o valor que ele entregava para os clientes, isso sim importava, não os zeros na conta bancária. Bom, dá pra gente resumir toda essa jornada numa regra bem simples, mas muito poderosa. É o nosso quinto e último ponto, a regra de ouro de Walton. A base simples de um império gigantesco.
O caminho do Sam Walton de um menino do interior até se tornar um líder global não foi por acaso. Teve um processo, um passo a passo. Passo 1, aprender na pele o valor do trabalho duro e de $1. Passo 2, viver com menos do que se ganha para garantir liberdade. Passo 3, transformar essa economia pessoal na cultura da empresa inteira. E o passo 4, construir um império sem nunca jamais abandonar a simplicidade que o levou até ali. No fim das contas, tudo isso se resume a uma lição essencial sobre o que a frugalidade de fato significa. E a lição é esta: frugalidade não é sinal de pobreza. É uma demonstração de inteligência e de disciplina. Pensa bem, enquanto muita gente se esforça para parecer rica, o Walton preferiu agir como alguém que serve os seus clientes. E com isso, a gente chega na lição principal de toda essa jornada dele. A liberdade financeira começa no momento em que se aprende a respeitar o valor de um único dólar. Para o Walton, respeitar o dinheiro era a mesma coisa que honrar o trabalho, o suor, a inteligência que foram necessárias para ganhar aquele dinheiro. Isso tudo nos traz de volta aquela pergunta do começo, só que agora com uma outra perspectiva. Fica a reflexão: como cada um de nós lida com o dinheiro? Ele é gasto na hora, consumido no impulso do momento, ou ele é tratado como uma semente, algo a ser transformado em oportunidades lá na frente? A filosofia do Walton sugere que a resposta para essa pergunta define muito mais do que só o saldo na conta. Se essa história do Sam Walton inspirou de alguma forma e a vontade é de mergulhar ainda mais fundo, tem um jeito bem legal de fazer isso e ainda apoiar o nosso canal. É só usar os links que estão aqui na descrição para adquirir o livro Sam Walton Made in America. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se este conteúdo agregou algo, deixe o like, se inscreva e compartilhe. Assim o conhecimento dobra a cada nova informação.